Então, turma, vamos aqui para nossa correção da atividade de matemática, tá? Na primeira questão, a maioria de vocês acertaram as questões, eu fiquei muito feliz, certo? Porém, a gente precisa dar esse retorno para que vocês tenham certeza das respostas. Na primeira questão, vocês iam identificar os numerais presentes nas frases abaixo e dizer a que classe eles pertenciam. Por exemplo, um time de futebol possui 11 jogadores. Então, aqui 11, ele é o quê? 11 é um numeral, você iria colocar o 11 e iria dizer que ele pertencia. Então, 11 é um numeral cardinal, tá? No B, um triplo de pessoas se aglomeraram na praça pela manhã. Qual é a palavra que dá a ideia de quantidade? Triplo. A gente viu que tudo que tem a ver com dobro, triplo, quadruplo, a gente vai ver que se refere ao numeral multiplicativo. Então, aqui é triplo, que é referente a 3 e é multiplicativo. Nós conquistamos o primeiro lugar na gincana. Então, aqui nós temos primeiro lugar, que é de ordem. Significa ordem, primeiro, segundo. Então, quando é um número de ordem, eu sempre associo ao número ordinal, tá? Ontem havia o dobro de alunos. Outra palavrinha, dobro, que significa quantidade, ou seja, dobro significa duas vezes mais. Por exemplo, se eu tenho o dobro de alunos, se eu tenho 5 alunos, eu tenho o dobro de alunos. O dobro é duas vezes mais. Então, duas vezes 5 alunos é 10. Então, eu tenho 10 alunos, tá certo? Então, dobro aqui é multiplicativo. Ele mora no 10º andar. Olha, outra palavrinha aqui, gente, décimo, que significa aí ordem, tá? Então, quando significa ordem, é ordinal. Suas notas eram um terço da de sua irmã. Um terço, tá? Quando a gente fala de terço, um meio, um quarto, um quinto, tudo se refere a pedaços, né? A divisão, metade ou terça parte. Então, aqui, um terço se refere ao numeral fracionário, tá? Um terço da nota da irmã. Eu só tenho 50 reais. Então, 50 reais, como eu falei para vocês, é uma quantidade ali certa. Então, 50 é um valor bruto real, significa que ele é um número cardinal, tá? Os quatro últimos ingressos foram vendidos há pouco. Os quatro significa também uma quantidade exata, eram 4 ingressos. Então, 4 é um numeral cardinal, porque os numerais cardinais se referem a quantidades absolutas, a quantidades brutas, a quantidades corretas ali, enxutinha. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. A primeira significa o numeral ordinal, já está, ele já coloca ordem, primeira da fila. Eu quero café duplo, e você? Como é que eu vou interpretar essa frase? Eu quero café duplo, quer dizer que é um café dobrado. Então, duplo e dobro são sinônimos, tá? O que são sinônimos? Palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, eu quero o dobro de café ou eu quero um café duplo, é a mesma coisa. Então, duplo é 2 e se refere ao numeral multiplicativo. Keila tomou meio litro de refrigerante. Meio litro, gente, é a metade, tá? Então, eu tenho uma garrafa de refrigerante e eu tomei a metade. Então, sobrou o que? A metade. Igual o exemplo da pizza que eu passei para vocês. Keila tomou meio litro de refrigerante. Então, meio litro é a metade. Então, metade se refere a quê? A numeral fracionário. Comprou um terço das terras do município. Olha aqui o terço de novo. Aqui, como na questão F, né, no item F, no terço, ele é a mesma coisa, se refere a numeral fracionário.
Nas frases abaixo, vocês irão colocar entre parênteses os numerais, os números referente à classe. E eu identificar também. José chegou ao aeroporto 2 horas depois do avião ter decolado. 2 horas corresponde a uma quantidade exata, certo? Um valor absoluto, algo que eu possa ter certeza do que eu estou falando. Então, 2 horas significa um numeral cardinal. Então, cardinal eu colocaria aqui o número 1. Consegui a 23ª classificação no concurso de contos da escola. Então, 23ª significa uma ordem. Ele está falando até de classificação aqui, observa, classificação. Então, classificado significa primeiro, segundo, terceiro, e isso se refere aos numerais ordinais. Então, aqui seria o número 2. Ainda resta metade da torta, metade, meio. Então, quando eu falo metade, eu lembro de quantidade, certo? Então, metade está falando que é divisão. Eu dividi uma torta no meio, comeram a metade e ficaram a metade para mim. Quando se fala de metade, vai ser numeral fracionário. Então, aqui é o 4. Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. Dobro significa, 2 vezes mais. Então, se é 2 vezes mais, ele é o numeral multiplicativo. Aqui é o 3. Ele recebeu 2/3 da herança paterna. 2/3 novamente aqui falando, ó. 2/3, tá? Professor, eu tenho o 2 na frente, mas qual é o número que vem palavrinha que vem à frente do 2? Terços. Então, você vai prevalecer essa. Então, terços é o numeral fracionário. Então, aqui ficaria o 4. Escreva os números por extenso, colocando os substantivos no plural. Eu falei para vocês a flexão, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura pausadamente para vocês conferir qual a escrita de vocês, certo? Ó, 3 pães, 12 porcos, 14 papéis, 660 gramas, 1.001 razões, 2.222 mulheres. Atos 3. Capítulos 11. Capítulo 11, tá? Que é no singular, capítulo. Luís 14. Século 19, você iria escrever. Itapajé festejou seu, aí você coloca 191 anos de aniversário de fundação. Tá, pessoal? Aqui eu é para me ver a escrita de vocês e nós iremos próxima semana trabalhar muito em cima dessas questões de escrita também ortográfica na matemática, tá certo? Monte os grupos de 10. Então, tenho 7 cédulas de 10. Tenho no total, são 7 de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 reais. Tenho 4 cédulas de 10. Então, 4 de 10, você vai contando. 10, 20, 30, 40 reais. Tenho 5 cédulas de 10. Então, tenho 50 reais, porque você conta. Ganhei 3 sacolas com 10 laranjas em cada. Ganhei quantas laranjas? Então, eram 3 sacolas. Cada sacola tinha 10 laranjas. Então, você vai 10, 20, 30. 30 laranjas. Vi 6 grupos de crianças. Vi 6 grupos de 10 crianças na escola. Então, vi quantas crianças? Eram 6 grupos de 10. Então, você vai contar o 10 6 vezes. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, é 60. Mamãe comprou um pacote de borrachas para mim. De 10 borrachas eu tenho. Então, o 10 é quantos pacotes? Só um. Então, é só o 10 mesmo aqui, tá? Achei 10 cédulas de 10 reais. Eu achei. Aí, você vai. 10,
20, contando 10, 10 vezes, que você vai ter o total de 100. Em um vestiário, há 12 camisas e em outro há o dobro desse número. Qual é o dobro de 12? Aí você vai colocar o 12 duas vezes. 12 mais 12, 24. Ou 2 vezes 12, que é 24 também. Laura comprou um computador e pagou da seguinte forma: uma entrada de 450 e mais duas prestações de 250 cada uma. Quanto ela pagou pelo computador? Você iria fazer o quê? Você iria primeiro ver quantas prestações ela pagou, né? Por cada uma. Você ia pegar duas prestações de 250. A primeira prestação era 250. A segunda também. Então, 250 mais 250, nós temos aí R$ 500. Ou seja, a primeira prestação com a segunda é R$ 500. Só que o valor não é só R$ 500. Ela também deu uma entrada de 450. Aí você vai pegar a entrada que ela deu mais R$ 500. Então, R$ 500 com 450 seria, vocês sabem? 500 com 400, R$ 950 foi o computador dela. Uma bibliotecária recebeu 8 pacotes com 10 livros em cada. Então, aquele esquema que eu ensinei para vocês. Se são 8 pacotes, cada pacote tem 10, então eu vou contando esses pacotinhos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ela tem 80 livros. Pedro comprou uma pizza e dividiu ela em 4 pedaços. Vocês poderiam até ter desenhado a pizza aqui. Desenhado a pizza e dividido ela em 4 pedaços. Ele comeu 2 pedaços. Quanto ficou de pizza? Ficou, se ele tinha 4 pedaços, comeu 2, ficou 2 pedaços de pizza.